Empate em 0-0 do Atlético Mineiro. Cara, a gente tá sofrendo aí com alguns 0-0 durante esses últimos jogos, né? Na rodada do Campeonato Brasileiro a gente teve acho que 2 0-0, se eu não me engano. E agora, mais uma vez, temos aí um 0-0, né? O nosso Galo Mineiro jogando aí a Copa Sul-Americana. O Atlético Mineiro que tem até time para estar jogando até uma Libertadores, né? Essa aqui é a verdade. Mas pela temporada passada, eles acabaram não conseguindo se classificar. Foi uma temporada muito esquisita do Atlético, porque eles foram muito bem nas Copas, né? Chegaram na final da Copa do Brasil, chegaram na final da Copa Libertadores, perderam as duas finais. Mas o Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro foi horrível. Tão horrível, cara, que eles chegaram na última rodada com chance até de serem rebaixados, né, cara? E é bizarro, se chega na última rodada com chance de ser rebaixado, não é rebaixado, aí se classifica para a Copa Sul-Americana. O Atlético escapou do rebaixamento na última rodada e com a vitória sobre o Atlético Paranaense eles se classificaram para a Copa Sul-Americana, então estão aí jogando a Copa Sul-Americana, né? Eles estrearam contra o Cienciano do Peru, fora de casa, né? E acabaram empatando aí em 0-0. Cara, 0-0 é dose, hein, cara? Tipo, imagina o torcedor do Galo aqui que viu esse jogo aqui na íntegra, que teve que ver um 0-0 fora de casa contra um time do Peru. E ainda mais depois de como foi frustrante a estreia do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, né, cara? Porque eles fizeram um jogo muito bom contra o Grêmio, pelo menos na minha visão, na parte ofensiva, digamos assim. Foi um jogo em que o Atlético Mineiro conseguiu produzir bastante, mas não conseguiram a vitória e acabaram sendo derrotados pelo Grêmio da forma que foi, e agora empatam na rodada de abertura da Copa Sul-Americana, né? Esse aqui é um torneio, cara, que assim, pelo elenco que o Atlético Mineiro tem, eu acho que eles têm totais condições de vencer esse torneio aqui, cara. Eu colocaria o Atlético como um dos favoritos, né? Eu acho que, assim, o treinador do Atlético Mineiro, por mais que tenhamos muitas ressalvas sobre a pessoa dele, mas é um cara que normalmente consegue montar bons times, especialmente para jogar esse tipo de competição, copas, né, digamos assim, e até campeonatos também, né? Até que na última passagem dele pelo Atlético Mineiro, ele ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Então, sei lá, acho que se ele conseguir repetir, nem que seja parte daquele bom trabalho que foi na última passagem, provavelmente vai ser um dos favoritos, aí vai chegar pelo menos bem longe aí nessa Copa Sul-Americana. Mas na primeira rodada começou mal aí, empate em 0-0 com o Cienciano. Que nome, hein? Eu acho impressionante como em todas as edições da Sul-Americana e da Libertadores, a gente sempre descobre novos clubes, né, cara? A América do Sul é fascinante. Sempre tem um time assim que você nunca viu, mas que ele vai aparecer lá jogando uma competição sul-americana em algum momento e você vai descobrir ele, né? Enfim, tá aí, empate do Galo Forte Vingador. El Mineiro, né? Na América do Sul, o Atlético Mineiro, ele nem não é Atlético, ele é só El Mineiro. Tivemos aqui também na Sul-Americana o Vitória, representante aí do Nordeste, um dos representantes do Nordeste na América do Sul. O Vitória recebeu a Universidade Católica, né, cara? Aí um time extremamente religioso e temente a Deus. E o Vitória acabou empatando ali em casa, né, cara? Quase que perde esse jogo, né? Eles saíram atrás ali com o gol do Londonho, mas conseguiram buscar um empate com um gol de pênalti, graças a Carlinhos. Quem lembra do Carlinhos? Ele mesmo. Acho que o Carlinhos ainda é jogador do Flamengo, né? Se eu não me engano, ele tá emprestado pelo Flamengo ao Vitória. Né? O Carlinhos ali descola uma finalização, a bola pega na mão do defensor da Universidade e é marcada a penalidade ali que foi cobrada muito bem pelo Mateuzinho, né, cara? O Vitória que no fim de semana perdeu, né? Foi o único time do Nordeste que perdeu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Eles foram derrotados pelo Juventude no Jacone, onde até o Real Madrid seria derrotado. E agora, na abertura da Copa Sul-Americana, também não conseguem um bom resultado, né? Isso é péssimo, cara, porque, assim, fase de grupos, cara, os jogos em casa são cruciais, porque, cara, você tem que fazer a sua parte em casa. Você tem que garantir os 9 pontos que você vai disputar ali em casa, você tem que fazer. Né? E aí, fora de casa, você vai pro pau, cara. Você vai trocar porrada com todo mundo. Mas quando você já começa, assim, perdendo 2 pontos em casa, é um pouco perigoso, né, cara? O Cruzeirão cabuloso. Eita, rapaziada. O nosso Cruzeiro, que no fim de semana começou bem o Campeonato Brasileiro. Derrotou o Mirassol do grande Alex Muralha por 2-1, né? Gols do Dudu e do Gabigol, o Gabriel Barbosa. Abriu a Sul-Americana, né? O Cruzeiro aí treinado pelo Leonardo Jardim, um técnico europeu, um cara que, pô, treinou o Mbappé, foi campeão francês no Mônaco. Depois disso andou muito em baixa em diferentes momentos. Está treinando o Cruzeiro agora aí, substituindo o Fernando Diniz. E não começou bem a Copa Sul-Americana, cara. E assim, esse tipo de jogo aqui é o pior de todos, né, cara? Porque assim, o Cruzeiro jogou mal, né?
convenhamos assim, o Cruzeiro não tava com 100% da sua força, né? Teve jogadores sendo poupados, por exemplo, o Dudu, né, que fez o primeiro gol do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ele não começou essa partida, ele ficou no banco de reservas e aí ele entra, aliás, faltando meia hora, se eu não me engano, ele entra. Mas ainda assim, cara, o Cruzeiro tinha time mais do que o suficiente para conseguir vencer o Unión aí da Argentina. É um time argentino, chato. Inclusive, eu achei bem da hora, cara. Se vocês não viram nada desse jogo, depois procurem. O estádio desse time, o Unión, cara, eu achei bem peculiar, cara, porque parece um estádio de Premier League, cara. As arquibancadas, assim, da torcida, fica bem em cima, assim, do gramado, cara. Bem em cima mesmo. Pô, o cara tá vendo o jogo ali, ele pode a qualquer momento tomar uma bolada e quebrar o dente. Que fica realmente bem em cima, cara. Me lembrou, sei lá, o Stamford Bridge, tá ligado? Que os torcedores ficam vendo o jogo praticamente de dentro do campo ali, bem em cima mesmo, cara. Bem bonito, bem da hora a atmosfera. E o Cruzeirão não tancou essa atmosfera, né, cara? Parecia que esse jogo ia terminar 0x0, né? Tava caminhando ali pra um 0x0. Mas o União tava melhor no jogo e tava naquele negócio, cara. Já tava até pensando, pela reta final. Se fosse pra ter um vencedor nessa partida, seria o União. E acabou tendo literalmente na última bola, né, cara? Ali através de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou pro Dias, ele pega bonito na cara da bola ali, o Cássio não consegue impedir, e assim o União faz o gol que deu a eles a vitória sobre o Cruzeiro, literalmente no último lance do jogo, cara. Foi até frustrante, até demais, porque sai o gol do Dias, aí pá, os caras comemoram, comemora, aí quando volta todo mundo pra beira do campo, aí o time do Cruzeiro se prepara pra dar a saída de bola, meio que naquela, vamos tentar a última bola, papapá. Aí o juiz olha assim e fala, não, já acabou, né? Aí, pim, encerra o jogo, cara. Que juiz fela da gaita, irmão. E assim, ele poderia dar o gol e logo depois, pim, encerrou. Pra nem os caras ir pro meio do campo, se preparar pra nada. Mas não, ele esperou todo mundo se organizar pra dar o último ataque. Não dá mais tempo não, pô, acabou. O pior é que ele deveria ter deixado pelo menos já o Cruzeiro dar a saída, né? Porque quando sai o gol do Dias, faltava acho que 20 segundos pra acabar o jogo. Então, enfim, né? De qualquer forma, não foi por isso que o Cruzeiro perdeu, né? Ó, o Guilherme perguntou, acho que o Cruzeiro tem chance de cair no Brasileirão? Cara, cair, eu acho que não, cara. Se esse time do Cruzeiro cair no Campeonato Brasileiro, pra mim vai ser muito bizarro. Vai ser pique aquela queda do Grêmio em 2021, né? Que o Grêmio caiu, se eu não me engano. Eu acho que o Cruzeiro não tem tempo pra ser rebaixado, cara. Não tem. Mesmo que o Leonardo Jardim não consiga fazer um trabalho brilhante, pelo menos escapar da queda até com uma boa tranquilidade, ficar ali em meio de tabela. Eu não sei se eles vão conseguir um bom trabalho já logo de cara para brigar por uma vaga em Libertadores e tal. Isso aí eu acho um pouco mais difícil, né? Até porque esse time do Cruzeiro é um time muito... Como é que eu posso dizer? Complicado. É um time muito complicado, cara. É um time que tem uma mescla ali de alguns jogadores bem veteranos, com alguns jogadores que vão precisar serem recuperados, né? Que estavam em baixa antigamente, alguns jogadores jovens também. Então, realmente, é um time muito imprevisível, cara. É um time muito imprevisível. Eu não sei porquê, eu sempre acho que esse elenco do Cruzeiro era a cara do Renato Gaúcho, cara. E chegou a ser falado uma parada dessa, né? Quando o Fernando Diniz foi demitido, acho que eu cheguei a ver notícias dizendo que o Cruzeiro chegou a cogitar o Renato Gaúcho e tal, mas as negociações não avançaram. Enfim, eu acho que o Leonardo Jardim é um cara que tem a sua competência, mas que vai ser difícil, né? Já começou mal aí na Copa Sul-Americana. Lembrando que o Cruzeiro é o atual vice-campeão, tá? Eles chegaram na final da Sul-Americana na temporada passada ali com o Fernando Diniz, mas acabaram sendo derrotados por um time que machucou o Fortaleza aí nessa rodada da Libertadores, beleza? Já o Imortal, esse sim começou com o pé direito na Copa Sul-Americana, vencendo o Luquenho do Paraguai fora de casa logo na primeira rodada, né, cara? E assim, esse jogo teve uma palhaçada tão grande, cara. Que assim, o Cruzeiro, calma aí. O Grêmio abriu o placar com um gol de pênalti marcado pelo Arezzo, né? O Arezzo que fez o primeiro gol do Grêmio no Brasileirão e agora faz o primeiro gol do Grêmio na Copa Sul-Americana também. O Grêmio tava ganhando de 1-0 e eles tomam, acho que provavelmente o gol mais bunda de todos os times brasileiros nessa rodada de competições sul-americanas. Porque assim, cara, o gol do Santander aqui, né, que é um banco e ao mesmo tempo é um jogador de futebol, cara, é um gol muito bunda, cara, porque o Gemerson, nossa, cara, o Gemerson, meu irmão, cara, a torcida do Grêmio deve estar insana com o Gemerson, irmão, deve estar, assim, cuspindo marimbondo, porque assim, o Gemerson fez uma péssima primeira rodada de Campeonato Brasileiro, né, no jogo na vitória do Grêmio contra o Atlético Mineiro. O Gemerson fez um jogo horroroso, né? Um jogo assim que o Grêmio realmente só não perdeu por causa do Thiago Volpe, que fez uma partidaça. E aí, ele quase entregou essa vitória do Grêmio sobre o Luquenho, né? Porque é ele quem falha no gol do Santander. O que acontece? O Grêmio tava fazendo a saída de bola, de boinha.
o Gemerson vai aqui pro lado direito do campo para receber a bola. Ele recebe, chega um cara do Luquinha para pressionar ele, parece que ele fica nervoso, se embanana todo e deixa a bola sair. Aí ele não satisfeito em deixar a bola sair, ele ficou panguando. Aí o que acontece? Veio o jogador do Luquenho, pegou a bola para cobrar o lateral e cobrou pro Santander, que estava mais avançado, porque vocês sabem, em lateral não existe impedimento, né? E aí o Santander estava mais avançado porque, pô, era uma saída de bola do Grêmio. Então o cara avançou para pressionar o goleiro e tal. Daí, pá, a bola chegou no zagueiro e ele ficou lá na frente. Só que aí o Gemerson saiu com bola e tudo pra linha lateral. O cara foi ligeiro, né? Do Luquenho. Pegou logo o lateral e pá, cobrou pro Santander que tava mais avançado. Ele dominou e jogou a bola pra dentro do gol, empatando o jogo. Foi um gol muito lixo, cara. Muito, muito, muito lixo. Assim, é um patamar de gol. Tipo aquele gol que a Alemanha fez contra a Itália na última data FIFA, né? Que sai um escanteio, a defesa inteira da Itália fica panguando, o Kimmich cobra o escanteio bem rapidinho e o Musiala joga a bola para dentro do gol vazio, porque até o Donnarumma tava panguando, né, cara? É mais ou menos isso. Desconcentração, claro, né, cara? Você não pode ter um momento desse de desconcentração, de sair com bola e tudo, e ainda por cima, depois que sair com bola e tudo, ao invés de você voltar correndo para defender, você ficar panguando, né? Mas o bom pro Grêmio é que isso acabou não fazendo falta por causa dele. Bright White Goodnight, no segundo tempo, fez o gol da vitória do Grêmio. Um baita de um gol, de passagem, né, cara? A gente teve 2 grandes golaços de cabeça nessa rodada aí dos times brasileiros, né? Um deles foi marcado pelo Bright White, né? Cara, uma cabeçada de longe mesmo, cara. Eu sempre fico muito admirado, assim. Porque, assim, você marcar um gol de cabeça de perto, mais ou menos ali daquela zona da pequena área, um pouco mais pra frente do pênalti, é só questão de você saber direcionar a cabeçada, né? Mas assim, você marcar um gol de cabeça de longe, assim, quase de fora da área, cara, você não só tem que direcionar muito bem a cabeçada, como você tem que ter uma força no pescoço, cara, pra botar aquela pancada assim na cabeça. E o Bright White fez um baita de um golaço de cabeça ali pra dar vitória aí ao Grêmio nessa primeira rodada, né, cara? O Grêmio que, pô, é do Sul, né, cara? É copeiro, é conhecido por ser um time copeiro, é tricampeão da América, se eu não me engano o Grêmio tem 5 Copas do Brasil, né? Alguém me corrige aí se eu estiver errado. E quem sabe aí nessa temporada eles não podem conquistar a Sul-Americana, né, cara? Eu acho que seria uma baita de uma conquista e com toda certeza o Grêmio vai brigar bastante aí por essa taça, né? Já começou bem aí vencendo a primeira rodada. E o outro golaço de cabeça que eu falei, né? Foi o do Germancano, como o OPF já falou ali no chat, né? O do Bright White foi bem bonito, mas esse do Germancano também foi sacanagem, né? O Fluminense venceu fora de casa o Once Caldas, né? O grande Once Caldas aí, campeão da Libertadores em 2004, no ano da zebra. O Fluminense venceu fora de casa por 1-0 com um golaço de cabeça do Germancano, né, cara? E curioso que a gente, se você voltar um pouquinho mais no tempo, ainda tem o gol do Tinga no fim de semana, né, cara? Pelo Fortaleza, que também é um golaço, assim, quase fora da área de cabeça. Enfim, os caras estão treinando muito cabeçado no futebol brasileiro, né? Mas assim, essa vitória aqui, cara, o Fluminense tem que agradecer não apenas a cabeçada sensacional do Germancano, faz o L, como também ao Fábio. O Fábio lá com seus 45 anos, né, se eu não me engano, fez pelo menos assim umas 3 grandes defesas, umas 3 defesas absurdas para impedir que o Once Caldas marcasse contra o Fluminense, né, cara? Então eles conseguiram vencer por 1-0. Lembrando que o Flusão jogou essa partida com o treinador interino, né? O Marcão foi o treinador interino do Fluminense nessa partida, porque eles ainda não tinham definido o novo treinador, que foi definido hoje, né, cara? No dia de hoje, o Fluminense anunciou simplesmente ele, o novo treinador do Fluminense. Convenhamos, zero surpresa, né, cara? Na live de fim de semana do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense foi derrotado pelo Fortaleza e o Mano caiu, a gente já falou, a gente já cogitou que, assim, pô, dos principais candidatos a substituir o Mano Menezes são o Dorival, que tinha acabado de sair da seleção brasileira, e o Renato Gaúcho, que tá livre no mercado faz tempo, né? Ele saiu do Grêmio no fim da última temporada, chegou a negociar, acho que, cara, esse ano eu vi papo de Renato Gaúcho de ter sido sondado pelo Vasco e pelo Cruzeiro. E aí a gente sabia que ele não ia ficar muito tempo sem trabalhar, né? E eu até falei na live que, assim, pô, o Fluminense tem uma chance brutal, assim, gigantesca de contratar o Renato Gaúcho, porque o Fluminense é do Rio de Janeiro, irmão. E aí, cara, eu vi umas informações que o salário dele no Fluminense vai ser de 1,5 milhão. Cara, se for verdade essa informação, 1,5 milhão pro Renato Gaúcho trabalhar no Rio de Janeiro, porra, mas não tinha a menor chance dele recusar esse negócio, irmão. Não tinha a menor chance, cara. Assim, o Guilherme perguntou, acho que o Renato Gaúcho vai dar certo? Cara, eu não sei, assim, o que seria dar certo nesse time do Fluminense. Porque, assim, cara, o Fluminense ele vem de uma temporada horrível.
O Marcos Vinícius falou que é 1 milhão e 700 por 9 meses de contrato até o fim do ano. É muita coisa, cara. É muita grana. Se eu não me engano, é o maior salário da história do... o OPF falou, é o maior salário da história de um treinador do Fluminense, né, cara? É muita coisa mesmo. Mas assim, como eu tava dizendo, eu não sei o que seria dar certo pra esse time do Fluminense. Porque eles vêm de um ano muito ruim, que eles brigaram pra não cair até a última rodada. Então, assim, eu acho que se o Renato conseguir, pelo menos, manter esse time do Fluminense na Série A com tranquilidade, sem, brigar pra não cair, sem desespero... E, sei lá, quem sabe fazer uma Copa Sul-Americana interessante ali. Eu acho que já vai ser um bom trabalho, cara. Eu não sei como é que estão as expectativas da torcida do Fluminense em cima desse trabalho do Renato Gaúcho, mas eu acho que, sei lá, cara, o Renato ele vem de um trabalho muito ruim no Grêmio. Muito ruim mesmo, né? Essa outra, sei lá, terceira passagem dele no Grêmio, se eu não me engano, terceira ou quarta passagem dele no Grêmio. Não foi uma boa passagem, né? Ele até chegou a brigar ali pelo Campeonato Brasileiro em 2023, mas muito mais por causa do Luizito Soares do que por causa dele, né? Tanto que 2024 foi horrível. Nossa, 2024 foi um ano muito ruim do Fluminense mesmo. Eu sei que teve a questão da tragédia, das enchentes que atrapalhou, mas ainda assim foi, sei lá, acho que não teve nenhum momento durante 2024 inteiro que o Grêmio tenha praticado um bom futebol. Então a gente tá falando de dois caras, quer dizer, duas entidades, digamos assim, que estão em baixa. O Fluminense vem de um 2024 péssimo e o Renato vem de um 2024 péssimo. Então pode ser que eles consigam se ajudar, cara. Tipo, os jogadores do Fluminense já estavam de saco cheio do Mano Menezes, né? Todos eles. Porra, os caras devem ter estourado champanhe quando o Mano Menezes foi demitido. Então chegar um cara no estilo do Renato, de ser mais paizão e tal... Sei lá, eu acho que pode funcionar, cara. Eu acho que pode funcionar. Ele sabe trabalhar com caras mais velhos, assim, com caras mais experientes. O Fluminense tem alguns caras assim, né, como o Fábio, o Thiago Silva, mas também tem uns caras muito talentosos como o Arias, né, que com toda certeza vai ser uma peça central aí desse trabalho do Renato. Eu acho que pode ser que dê certo, cara. O Guilherme, em 2021, se eu não me engano, o Renato só comanda o Grêmio em parte do campeonato, cara. Ele não chega a terminar o campeonato com o Grêmio, acho que ele só comanda no começo ali, beleza? Enfim, é isso. Vamos ver aí o que é que o Renato Gaúcho... Acho que ele já estreia no fim de semana, né? Acho que ele já estreia no fim de semana. Vamos ver o que é que o homem vai aprontar. E ainda na Copa Sul-Americana, né? Saímos aí de um time treinado pelo Renato Gaúcho para um time que também já foi treinado pelo Renato Gaúcho. Acho que ele só... Futebol carioca ali dos grandes, essa não treinou o Botafogo, né? E o nosso Vasco, o Vasco de vocês aí do chat, empatou em 3-3 com o Melgar do Peru, cara. Que jogo maluco, porque assim, esse jogo parecia que tava muito na mão do Vasco, cara. Parecia que tava super na mão do Vasco. E eu até tava pensando, pô, cara, o Vasco vai tirar a barriga da miséria nesse jogo, porque o Melgar é muito ruim, esse time é muito fraco, cara, muito ruim mesmo. E o Vasco já começou muito bem com um golaço deste homem aqui, o Couto, o Felipe Coutinho. Esse negócio do Coutinho voltou querendo. Eu não sei se ele voltou querendo, mas nesse jogo ele tava querendo, cara, porque foi realmente uma grande partida do Felipe Coutinho. E ele, cara, esse gol do Felipe Coutinho me lembra muito o auge dele, cara. Pô, você passou um filme na cabeça, cara, quando eu vi esse gol. Cara, o Felipe Coutinho ali, 2014, 15, 16, 17. Irmão, quando ele abria pra perna direita daquele jeito que ele abriu ali, você pode comemorar, pai. Já pode marcar um lá no placar, que é gol. Porque o Felipe Coutinho ele sempre foi um cara de ter um chute absurdo assim nessa perna direita dele. Com o tempo ele foi perdendo essa precisão, essa potência. Mas nesse jogo contra o Melgar, cara, relembrou o Coutinho do Velho Testamento, cara. Que pancada, que golaço, cara. Com toda certeza o gol mais bonito dele nessa volta ao Vasco, né? Além disso, ele também deu uma baita de uma assistência de trivela. Aquela trivelinha maravilhosa pro Verratti. O Verratti que fez 2 gols sem serem de cabeça, hein? Moleque. Mas já a gente fala desse negócio de gol de cabeça. Porque ó, o Vasco fez 3 gols. O golaço do Felipe Coutinho, 2 gols do Verratti. E aí, o segundo gol do Verratti foi com a assistência do Felipe Coutinho. E o terceiro gol do Verratti, cara, esse terceiro gol do Verratti é um aborto da natureza, cara. Eu não sei se vocês chegaram a ver com muita atenção esse terceiro gol do Verratti, porque assim, ele recebe o passe do Nuno Moreira. Inclusive, eu acho que provavelmente nem contou com uma assistência do Nuno Moreira, né? Porque ele recebe o passe do Nuno Moreira, sai na cara do gol. Daí, quando o Verratti vai chutar a bola, chega o jogador do Melgar, aí ele tenta tirar a bola do Verratti, ele bate na bola, só que ele chuta a bola no Verratti, entendeu? Daí ele bate na bola, a bola bate no Verratti e vai no gol. Então, assim, cara,
roubou a assistência do Nuno Moreira, né, cara? Isso aí provavelmente não contou como assistência pra ele, já que o jogador do Melgar bate na bola antes dela depois bater no Verratti e entrar no gol. Mas no fim das contas é gol, né, cara? É gol do Verratti, mais 2 gols aí pro homem. Ele que marcou aí no fim de semana contra o Santos, no Campeonato Brasileiro. E agora já começa a Sul-Americana metendo 2 gols que não foram de cabeça, cara. Pra calar a boca de todos aqueles que dizem que o Verratti só sabe fazer gol de cabeça, que ele é totalmente inútil com os pés. Convenhamos assim que o Verratti, ele é tipo assim, a cabeça do pescoço pra cima, Cristiano Ronaldo. Do pescoço pra baixo, Vegeta. Esse é o Verratti, cara. Em questão de intimidade com a bola. Porque o que o bicho cabeceia, irmão. Se todo o resto dele fosse tão bom quanto é a parte da cabeçada, lascou. Ele não tava aqui no Brasil, cara. Ele era o centroavante do Arsenal agora. Lá tava ajudando o Arsenal a conquistar a Champions e a Premier League, né? E aí, beleza. Tá aí a parte boa do jogo. Golaço Felipe Coutinho, pô, o Verratti meteu 2 buchas. Só que o Vasco, em 2 momentos nessa partida, o Vasco chegou a estar vencendo por 2 gols de diferença. Porque o Vasco abre 2-0, aí toma um gol. Aí depois o Vasco abre 3-1, leva esse 3-1 para a reta final. Chega um momento ali em que o Vasco retranca todo mundo. Até aquela estátua do Romário lá de São Januário foi lá para a área para retrancar. E o Vasco acaba tomando um empate ali nos 10 minutos finais, incluindo um gol no finalzinho ali. Mas assim, o que chama atenção, além dessa retranca desnecessária do Vasco, né? Que, pô, o cara tá enfrentando o Melgar do Peru, cara. Pô, Vasco. Vasco da Gama, cara. Vamos todos chorar de coração, porque não dá, cara. Não dá pra você estar fora de casa jogando bem ali contra o Melgar do Peru e você precisar retrancar contra o Melgar, cara. Não dá, cara. Esse era o jogo pro Vasco aproveitar, irmão. Ir no gogó dos caras e aplicar uma goleada, cara. Sai de lá com 4-1, com 5-1, cara. Dá um hat-trick pra vida do Verratti, cara. Mas não, o Vascão deu aquela recuada e tomou o empate. E o detalhe, os 3 gols do Melgar foram de cabeça. O Melgar começou ali, pá, spama cruzamento, spama cruzamento, spama cruzamento e um Deus nos acuda e pá. Os 3 gols foi de cabeça. Então, assim, é muito doido o Carille, cara, porque o Carille, ele já chegou a ser conhecido como um treinador de cautela, né? Ele é o Celso Ruth da nossa geração. Então, pelo menos o Carille deveria saber montar boas defesas, mas, sei lá, parece que nem isso ele sabe mais montar, né, cara? Porque é inacreditável, né? E assim, essa parada de tomar muito gol de cabeça, eu falo com experiência, porque o Flamengo com o Tite também era assim. O Flamengo com o Tite, irmão, cruzou na área, gol. Esquece. Não adiantava. Podia ser um time de anão. Cruzou na área, os caras iam meter gol. Esse é o tipo de jogo que você não pode deixar os caras gostar do jogo, cara. Porque time ruim, cara, quando ele começa a gostar do jogo, como ele começa a ir pra cima, cruzar demais bola na área, cara, vai dar merda. Ainda mais em competição traiçoeira, como são as competições da América do Sul, né, cara? Sul-Americana e Libertadores é muito traiçoeiro. Sei lá, acho que o Vasco desperdiçou uma oportunidade boa aí de entrar numa boa fase, né, cara? Pô, você começou o Campeonato Brasileiro vencendo, você vence bem na rodada de abertura da Copa Sul-Americana, mas ao invés disso fica um gosto amargo, né, de você tomar ali 2 gols no finalzinho e acabar desperdiçando uma vitória, né? Um ponto para cada lado aí. Pelo menos o que fica de positivo é a atuação do Felipe Coutinho, né, cara? Eu acho que foi o melhor jogo do Felipe Coutinho desde que ele voltou pro Vasco, né? Provavelmente. Então, sei lá, pelo menos isso aí fica de positivo nessa partida do Vasco, beleza? E nas... Aí, rapaz. Salvem o Corinthians. Alguém, por favor, salve o Corinthians, cara. O que foi isso aqui, gente? Não é possível, cara. Cara, o pior é que o Corinthians não se ajuda, né, cara? O Corinthians não se ajuda, bicho. É cheio de meme aí do Corinthians nas competições, cara. Como é que é o meme? É acesso negado, né, cara? Todo mundo vive sacaneando o Corinthians, cara. Por causa das competições da América do Sul, cara. E os caras não se ajudam, cara. Olha isso aqui, cara. Quem aí ainda não viu isso aqui, ó. Me desculpe se tiver algum torcedor do Corinthians aí na live, mas eu preciso passar isso aqui, gente. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, muitas mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Como assim, sua mãe? Porque ninguém sabe quem é. 2012? Aí tem é o ponto fora da c... Chega lá na Comebol, na sede em Luque, muitas mete o dedão lá na catraca, pá! Acesso negado. Pô, cara, o Corinthians não se ajuda, né, cara?
Muito foda isso aqui, cara, porque, bicho, o Corinthians acabou de cair nos playoffs da Libertadores, né? Caiu pro Barcelona de Guayaquil. Inclusive o Barcelona de Guayaquil que começou bem a Libertadores, né? Venceu o Independiente Del Valle por 2-0. Daí eles vão pra Sul-Americana. Pô, ninguém queria estar jogando Sul-Americana, né? Você cair na primeira fase da Libertadores pra ir pra Sul-Americana é um porre. Mas você pensa, não, o Corinthians tem time pra ganhar essa Sul-Americana, pelo menos isso, né? Libertadores seria mais difícil, mas, pô, Sul-Americana dá pra buscar. Né? Pô, o time que tem Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro. É um time muito bom, cara, muito forte, dá pra ganhar a Sul-Americana. Só que aí os caras começam perdendo em casa, cara. Pro Huracan da Argentina, irmão. Aí não dá, né, Corinthians? Aí não dá. Valeu, Guilherme, boa noite. Valeu pela presença aqui, sem problemas. Não dá, né, cara? E assim, eu entendo assim, que foi um jogo que o Corinthians não jogou com força máxima, né? Tinha 2 sérios desfalques para essa partida. Primeiro, o Garro, principal, né? O Garro, um dos melhores jogadores do Corinthians. Só que parece que ele só volta mês que vem, né, cara? Porque o Garro foi pra Europa, viajou pra Europa pra tratar uma lesão no joelho, que ele tem lidado com isso há muito tempo, né? Ele tem jogado com dor aí nos últimos tempos. Daí ele vai finalmente fazer uma cirurgia pra tratar de vez esse problema. E aí vai ficar sem poder ajudar o Corinthians até o mês de maio, né, cara? Então vai ser um longo mês de abril aí do Corinthians sem o Rodrigo Garro, que é um jogadoraço. E aí tava sem ele para essa partida e além disso tava sem o Hugo, né, cara? O goleiro titular do Corinthians, o Hugo Souza, herói da conquista do Campeonato Paulista sobre o Palmeiras. O Hugo acabou sofrendo uma lesão muscular que também tem um mês de previsão aí de baixa, né, cara? Então o Corinthians vai passar por esse mês de maio, que não começou legal, né? Não começou bem esse mês de maio pro Corinthians, já começou perdendo, vai ter que passar por esse mês de maio sem o seu goleiro titular e sem um dos seus principais jogadores ali de frente, que é o Rodrigo Garro, né? E esse jogo contra o Huracan já começou zoado para eles, porque o Corinthians já começou tomando um gol de escanteio ali, né? O Sequeira, marca de cabeça ali após cobrar esse escanteio. O Corinthians respondeu rápido, o que é muito bom, né? Nesse tipo de partida aqui, quanto mais você demora para responder, pior, porque o nervosismo vai crescendo, você vai jogando cada vez pior. Então o Corinthians conseguiu empatar rápido ali com o Ranieri também de cabeça. Só que aí, cara, o Sequeira foi carrasco, hein, danado. Ele aproveitou ali uma falha grotesca do Gustavo Henrique, ex-jogador do Santos, do Flamengo, ex-zagueiro Gustavo Henrique, que foi afastar uma bola, afastou todo errado, deu a bola no pé do Sequeira e o Sequeira só teve o trabalho de dar aquela chapuletada pro gol. E saindo no primeiro tempo, tá? O primeiro tempo terminou 2-1. O Corinthians teve toda a segunda etapa para tentar buscar esse gol de empate e um possível gol da virada. Mas não conseguiu, né, cara? E assim, que timezinho esse do Corinthians, viu, rapaziada? Vou falar um negócio pra vocês. Eu tinha comentado lá no meu Twitter que, pra mim, cara, o Corinthians deveria ter demitido o Ramon Dias, independente da final do Campeonato Paulista. Tipo assim, eu entendo eles pensarem, não, a gente não pode demitir ele porque o Corinthians foi eliminado da Libertadores antes da final do Campeonato Paulista. Então, eu entendo eles pensarem, não vamos demitir agora porque tem uma final e tal, botar um treinador interino pra essa final, não sei se vai funcionar e tal, então beleza. Mas assim, cara, assim que acabou a final, deveria ter demitido, irmão. Se não tá com convicção no trabalho, deveria ter demitido. E assim, eu entendo que o Ramon Dias, ele teve seus momentos do Corinthians, né? O 2024, o Corinthians terminou muito bem, ali com uma baita de uma sequência de vitórias e tal, a galera jogando bem. Mas eu acho que no âmbito geral, o trabalho é muito ruim, cara. E assim, a gente não tá falando de um cara que comanda um time limitado. Esse time do Corinthians é muito bom, cara, em termos de nomes, né, cara? Tem muitas peças ali muito, muito boas que estão entre as melhores de futebol brasileiro. E você vê o Corinthians jogando, definitivamente não parece isso, né, cara? Parece qualquer coisa menos um time de top, né? Um time top de linha. Então, sei lá, pra mim o trabalho é muito, muito abaixo, muito, muito aquém. E acho que vai ficar empurrando com a barriga, cara. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o Ramon Dias vai ser demitido, né? Não sei se pelos resultados na Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro, se começar ali mal nas próximas rodadas, né? Empatou contra o Bahia na primeira rodada, mas tava usando o time reserva, então dá pra usar isso como desculpa. Mas nos próximos jogos aí tem clássico, né? Já vai enfrentar o Palmeiras aí logo no comecinho do campeonato. Se perder pro Palmeiras, cara, não sei não, viu? Se perder pro Palmeiras, não sei não se o Ramon Dias se sustenta, especialmente dependendo de como for a partida. Tudo bem que convenhamos que o Palmeiras também não joga nada, né? Então é capaz de eles até ganharem do Palmeiras e isso ajudar o Ramon Dias a permanecer no cargo.